quando eu conheci o pessoal da editora UpBooks, que foi o instrumento de Deus, né, para que essa devocional saísse, né? Quero aproveitar aqui e louvar a Deus pela vida da pastora Carla, pastor Enéas, que são os diretores da UpBooks. Eles me deram a possibilidade de fazer esse sonho tornar-se real. E eu vi Deus, a mão de Deus ali. Então, assim, a maioria das coisas que hoje eu vejo acontecer na minha vida, no meu ministério, primeiro Deus fez lá na adolescência. E olha como é importante. Eu sempre tive essa dinâmica de escrever, de anotar o que os vasos entregavam. É isso aí. As visões, as Ó, revelações. Já começa a escritora nascendo, escrevendo Sabe? as visões. Sim. E eu me sonhos, lembro, meninas, que na pandemia, né, nós ficamos naquele período de isolamento. Sim. Eu passei 3 meses certinho fazendo vigília de oração. Mas, gente, 3 meses direto, sem dormir. Eu dormia de dia. Deus falou assim para mim, eu quero 3 meses. E eu comecei, e eu obedeci. É difícil? É, porque é cansativo demais. Sim. Né? E eu não entendi os primeiros dias. Por quê, Senhor? Por quê? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? Quando chegou a segunda semana do primeiro mês, o Senhor falou, agora tu pega o papel, separa um caderno, porque eu vou começar a falar. Escreve foi quando... Foi quando... minha filha, você não é Isaías, nem é Ezequias, mas é a Débora. Anota aí. Anota aí. Aí foi quando o Senhor falou assim, eu quero o projeto. Aí deu a Improváveis, mas Resistente. Deu os Raízes. É verdade. E aí ele me fez lembrar de outros projetos. Aí alguém pode perguntar assim, poxa, pastora Débora, sempre com novos projetos. Gente, vai falar com Deus. Isso. Porque desde a adolescência, ele vem dando. E eu, como acredito no meu pai, naquele que é o maior investidor do nosso ministério, Verdade. que acredita antes mesmo de a gente acreditar. Eu não vou obedecer? Eu vou obedecer. Ele dá o talento para todos, né? É verdade. Em medidas diferentes, mas ele dá. A diferença é que alguns administram e multiplicam. Isso. E outros pegam um e enterram. E quem Enterra. pega um fica assim, nossa, tá cheio de talento, tá querendo se mostrar, né? Não, porque É verdade. né, quem tá com um poderia ajudar a administrar mais, mas não, né? E outra coisa, medo sempre vai existir. Sim, normal. Tá dentro do ser humano. É a Enquanto a humanidade. gente estiver na Terra, a gente vai ter medo. Mas eu descobri, vou com medo Sim, mesmo. Isso. E engraçado como que as emoções aparecem, né? Mas, na realidade, a pessoa, às vezes, se guia pelo raciocínio emocional. E isso é uma distorção cognitiva muito forte. Nós não podemos deixar que as emoções nos embarace. A gente precisa entender que aquele termo inteligência emocional, na realidade, não existe. A emoção natural, ela é emburrecida. Meu Deus. A emoção, ela faz você gritar quando vê uma baratinha, né? Ela faz, sabe? Então, ela é emburrecida, porque ela foge do seu raciocínio e ela domina você para que você acredite numa mentira. Então, precisa realmente gerir. Gestão. É verdade. Você tem a emoção, ok, ela existe dentro de nós tememos, nós choramos, mas a gente precisa o quê? Gerir. Você precisa tomar o governo das suas emoções e da sua vida, para que os sonhos de Deus se realizem, porque senão Deus vai sonhar coisas lindas, mas você será destruído por causa das suas emoções. Tem uma frase do professor Marcelo Antunes, que é o professor de finanças, que ele diz assim, ó, sonhos não envelhecem. Olha, ela tinha 15 anos. É E verdade. Deus deu um sonho pra ela. Aí, agora, aos 40 e pouco realizando sonhos, você tá aí... 47, meu amor, não tenho medo de falar a minha idade. Maravilhosa! Eu já passei dos Sonhos não 50, eu já envelhecem. passei do meio século, viu, gente? Meu Deus, eu Tô também. vivendo, graças a Deus. Você é a mais vivendo novinha aqui, né, Kel? É. E eu preciso só concluir que esse livro não é feito por mim, são 20 escritoras, Uau. né, de outros estados, outros países também, né?
né? E também aqui do Brasil, do Rio, né? São Paulo. E eu quero louvar a Deus porque são 20 escritoras com um propósito e simplesmente resgatar esse relacionamento, essa intimidade, que às vezes a gente deixa passar, a gente se distrai muito em querer mostrar trabalho para Deus, Sim. quando na realidade Deus Tem que ainda estar com procura Ele. aqueles que se relacionam. Então, a devocional Deus e Eu, vindo pela UP Books, é para marcar vidas, é para te trazer ao Relacionamento com eixo, Deus. é para te realinhar o propósito Sim. novamente. E será 35 dias de ativação em todas as áreas. Você tem que adquirir. Por favor, gente. 365, gente, perdão. 365. Eu falei o quê? 35. Eu vou Jesus, 365 dias. É todo dia. Nós vamos ser inspiradas pelo Espírito Santo Sim. para te ativar. Pra ligar o lugar de Deus dentro de você. Olha só, e com esse propósito da pastora Débora Moura, ela lembrando, né? E eu fui lá na minha infância agora, eu comecei a escrever aos 11 anos. Sim. Aí eu me lembro agora, me recordando, que eu tive um trabalho, né? Lá na Bahia, porque eu sou baiana, mas moro em São Paulo. E olha só, e eu chegava e eu ficava escrevendo nos guardanapos do restaurante, que era uma churrascaria. Meu trabalho, terceiro trabalho. E eu ficava, os guardanapos lá do trabalho, eu começava a escrever romances. Eu começava a escrever a minha história de amor com o meu marido, olha Uau, isso. que E isso. hoje, pastora Márcia, eu me arrependo de não ter guardado aqueles guardanapos, porque daria um lindo livro falando de amor. Tudo bem que eu tenho uma história de amor, né? Mas Ainda dá pra escrever. não dá para escrever, Dá. meninas. E aí, pastora Débora agora falando que Deus revelou Dá pra na sua escrever. infância. Eu lembrei-me de quando eu comecei. E eu sempre gostei, pastora Débora, de qualquer lugar estar escrevendo, marcando data. Até o meu esposo fala assim, ele fala assim, nossa, a Graça que é a mulher das datas, que ela escreve tudo. Eu sou cheia de caderno, Gente, é duas. agenda. É duas, minha Isso. amiga. Eu Eu anoto amo. tudo. Anota tudo. Só que até então, pastora Márcia, a gente Sim. fica relutando para escrever. Porque eu Isso. relutei com o primeiro Improváveis aqui, ó. Aham, Entendeu? eu lembro. Meu Deus, eu relutei muito com a editora. Sim. Sim. Porque aquele negócio, a gente não acredita, a gente não se vê como E eu escritora. quero falar algo Até que... Quando você não pegar vai a a caneta. primeira vez, parece que Até dá um pegar a caneta. Dá um É. bloqueio criativo assim, fala assim, mas eu vou escrever o quê? Gente. Isso mesmo. Olha só, missionária Raquel. E a pastora Débora, como ela já falou, Aham. eu quero dar um tema para ela hoje aqui também, Ih, meninas. Vocês meu querem saber qual é o Deus. tema? Qual? Eu tô curiosa. Ela é uma mulher Sim. que ela ativa Isso ministério. aí. Sim. Meu Deus. Você é uma ativadora Glória a de Sim. Deus. ministérios. Glória a Deus. Isso Então, aí. assim, minha amiga, É o você Senhor. carrega consigo uma ativação que Uhum. não vem de você. Não é da É, terra, não Vem né? do próprio É mestre. ele, é ele. É do Isso. céu. E é por isso que Totalmente eu ele. cheguei de São Isso Paulo, aí. Aleluia. aqui no Rio, e eu cheguei e abracei ela e eu falei assim, filho, o que você carrega é Isso. muito grande. Então, isso chama atenção. Verdade. Porque tem pessoas que olham para o nome Improváveis, mas Resistente e dizem assim, mas por que esse tema? É porque quem carrega, Uhum. ela foi, tipo assim, direcionada Cirúrgica. pelo pai. Então, esse é o propósito. É. Ela é uma Amém. ativadora. Glória a Deus. Posso ouvir o Menina, Amiga, assim, Deixa eu só concluir. Esse nome Improváveis Mais Resistente traz uma certa impressão digital. Tem algo de Sim. Deus ali, mas tem algo da idealizadora. Sim, Porque o que existe de improváveis e resistente é isso. Ela está dizendo, pode ser improvável, mas Deus escreve história com pessoas Sim, improváveis. sim. Né? Portanto, que você se mantenha resistente às rejeições, às emoções Meu negativas, Deus. aos pensamentos destrutivos e todas as outras coisas. Resistência é uma atitude e não é uma emoção. Hum. Uau! Ah, né?